Muito bem, meus queridos, sejam bem-vindos ao Querido Sobrevivente Podcast número 17. Número 17, hoje é dia 6 de janeiro de 2021, o primeiro podcast do ano. Como vocês estão? Como vocês passaram aí a virada de ano? Eu vou dizer pra vocês, meus queridos, eu passei muito bem. Foi o melhor ano novo da minha vida. E por quê? Seguinte, família reunida. A gente alugou uma casa, olha só o que a gente fez. A gente alugou uma casa aqui perto. A casa tinha piscina, churrasqueira, 4 quartos. A casa era enorme. E vou dizer pra você, não foi tão caro, né? E como foi maravilhoso. Imagina, a gente ficou quinta, sexta, sábado e domingo tomando banho de piscina, num calor... Meu Deus, o calor horrível de Foz do Iguaçu, né? Que lá é muito abafado. Então a gente tinha piscina. Os quartos tinham ar-condicionado, churrasqueira, assando carne e chopp. O meu irmão comprou, a gente compra o barril de chopp, né? Compramos 80 litros de chopp. Quinta, sexta, sábado e domingo. Família, churrasco, chopp. Meu Deus, é muito bom. Ah, Guilherme, mas sempre dá briga em família. Blá blá. Cara, sabe quando tu amadurece? Quando tu... Vamos lá. É óbvio que família dá briga, né? É óbvio que as pessoas, os integrantes da família, eles têm temperamentos diferentes. Olha a minha família. Eu sou melancólico e uma parte sanguíneo. Meu pai é sanguíneo puro. Minha mãe é melancólica. E meu irmão, acredito que é colérico e sanguíneo. Então é tudo meio diferente, assim. Então tu vê o meu pai é alegre, é pra cima, é expansivo. A minha mãe já é mais introspectiva, e aí às vezes eles brigam, e às vezes uma coisa que meu pai faz incomoda ela, incomoda eu, entendeu? Mas o que acontece quando tu começa a ficar maduro, assim? Tu não se importa. Acontecem as coisas, tá bom, cara, tá bom, sabe, deixa. Vamos aproveitar o momento, porque é isso que importa, caralho. Eu vi um monte de cara reclamando, porque eu tenho que passar o final de ano com a minha família. Cara, para com isso. Agradece que tu tem uma família ainda. Não, mas eu prefiro passar sozinho aqui. Cara, para. Tá errado, tá errado. Porra, o cara amadurece quando ele percebe essas coisas, sabe? Ah, tá bom. Ele tem um comportamento que eu odeio, ele faz umas piadinhas que eu não gosto, Tá bom, é o final de ano, vamos se abraçar, porra. Vamos comemorar o ano novo. Vamos beber junto aqui, vamos comer uma carne, vamos falar sobre algum assunto. É isso. Então, assim, ó, eu passei um final de ano maravilhoso. Foi o melhor final de ano da minha vida. E se Deus quiser, ano que vem vamos repetir de novo isso aí. Tá? E além disso, para começar bem o ano, o que eu fui fazer? O que eu fiz? Nesse domingo agora, né? Cara, eu comecei o podcast, não falei mais nada, né? Eu só... Deixa eu falar as coisas antes. Seguinte, se tu gosta desse podcast, se tu gosta do meu trabalho, se tu gosta do que eu escrevo... Cara, me ajuda, tá? Se tu quiser me ajudar, compra o meu livro Depois de Nós, tá? O valor é R$30, livro físico, R$9,90 livro impresso. Daqui a um tempo, não sei quantos meses aí, vamos ver, eu vou ter cursos também pra vender e tal, então fica ligado aí, beleza? Olha, eu fazendo marketing, eu tô aprendendo a fazer isso, eu não sei vender, cara, desculpa, eu tô aprendendo. Mas vambora. Então, se tu quer interagir com esse podcast, quer mandar um e-mail relatando a tua vida, relatando os teus traumas, relatando a tua angústia, o sofrimento, o teu relacionamento, manda para queridosobrevivente@gmail.com que eu vou ler neste podcast. Beleza? Hoje o tema que eu vou falar hoje aqui no podcast, eu vou falar sobre a vida. E a vida, ela é sofrimento, né? E é por isso que ela vale a pena. Mas eu não quero entrar nisso exatamente agora. Antes, eu quero falar do meu começo de ano. O que eu fiz de diferente no começo desse ano, meus queridos? Olha só que loucura. Tava aqui domingo, né, depois de ter voltado dessas maravilhas, né? Tomado chopp, comido carne, banho de piscina, amor com a nega véia. Tava bem aqui, né? Tava até meio enfastiado já de tanto prazer que eu senti, né? Aí, o que a minha futura esposa falou? Amor, vamos na missa? E eu... final do ano passado, né, em 2020, eu tava querendo me propor isso. Putz, ano que vem eu preciso voltar pra igreja, eu preciso voltar a ir na missa, eu preciso me reconectar com Deus, né? E aí, quando ela me falou isso agora no domingo, eu pensei, cara, não, eu tenho coisa pra fazer, eu vou estudar, eu tenho outra coisa na missa, até...
Mas eu pensei, caramba, cara, começa o ano diferente, caramba. Tu não falou que tu queria se reconectar mais com Deus? Tu não falou que, sabe, tu queria voltar a ir na missa, que tu queria... Cara, por que então que eu não vou ir? Então, eu respondi, amor, a gente vai na missa. Vambora. Tá? E daí, e a gente foi na missa. E, cara, fazia muito tempo que eu não ia na missa. Fazia muito tempo mesmo. E é muito engraçado... Na hora que eu entrei na igreja, assim, a igreja é muito bonita aqui, né? Eu entrei, assim, aquela negócio monumental. Aí lá no altar, Jesus Cristo, né? E entalhado, assim, não sei se é entalhado de madeira, mas é muito bonito, assim. Tu fica realmente emocionado, tu admira realmente aquele lugar, né? Aí mostra as passagens da Bíblia, assim, na parede. Aí tem os vitrais coloridos também. Então é um lugar muito bonito, assim, é um lugar que tu realmente admira, que tu realmente contempla, tá? Enquanto eu tava lá, quando eu tava sentado lá ouvindo o padre, eu fiquei pensando comigo, cara, como a vida dá voltas, né? Que loucura isso. Por quê? Pensar que há 8 anos, 7 anos, eu era um ateu militante. Verdade, cara. Há uns 7, 8 anos eu era um ateu militante, daqueles que comprava livro do Richard Dawkins, Sam Harris, Carl Sagan. Eu estudava muito em biologia e eu achava realmente por dentro que cristãos eram burros e que quem acreditava em Deus era burro e eu me achava muito inteligentão. E eu fui esse cara, meu, eu fui esse cara. Eu me lembro que eu assistia debates no YouTube, eu procurava debates ateus versus cristãos. E eu gozava, cara, quando um ateu destruía o argumento cristão, sabe? E olha, cara, que loucura, né? E daí eu estudava muito sobre isso, né? Eu realmente seguia canais ateus no YouTube. Essa era a minha vida, assim, naquela época, sabe? E aí, eu sei que depois chegou um tempo que eu comecei a amadurecer mais, né? Porque eu era jovem, né? Tava no meio da faculdade, tava me achando meio um cara estudado, né? Eu tava muito influenciado, assim, pela ciência, sabe? Tinha que ter uma prova científica. Eu lembro uma vez que eu entrei num debate sobre aborto. Olha só, eu entrei num debate sobre aborto. E claro que eu defendi o quê? Defendi o aborto. E olha a insanidade, eu defendi o aborto em qualquer fase da gestação. Olha isso, cara. Por quê? Porque se uma criança ela vem ao mundo para passar fome, aborta. Porque se uma criança vai nascer deficiente, aborta. Eu tinha essa percepção. Eu tinha esses valores em mim, ou desvalores, não sei. Por isso que eu falo, cara, é inegável que tu acreditar em algo maior, em algo que transcende, sabe? Se tu acreditar em algo na vida humana, realmente, sabe? Tu botar sentido na vida humana. Todas essas questões, elas mudam, sabe? Elas mudam na hora. Olha a loucura. Eu era a favor de assassinar bebês. Por quê? Porque vai passar fome, então assassina aí. Cara, isso é coisa de Hitler, isso é coisa de Stalin, isso é coisa de ditador. Isso é coisa de psicopata, faz lá. Por isso que eu falo, a tua crença, a tua descrença. Eu não tô falando que se o cara é ateu, ele é sei lá, ele é imoral, ele é... Não, só tô falando da minha história, o que eu passei, eu tô falando o que eu vivi, como eu sentia isso naquela época, né? Então eu entrei nesse debate e defendi o aborto, né? E a outra que estava debatendo comigo era uma cristã, e obviamente ela era contra o aborto, né? Mas olha que loucura, e hoje, cara, eu sou contra o aborto em qualquer fase, nenhuma fase. Se o bebê nascer deficiente, não importa, cara, não me importa. É o que eu falo, a gente não é ninguém pra decidir a vida de outra pessoa, só Deus pode fazer isso. Mas claro, aí eu fui mudando. E aí, à medida que eu fui amadurecendo... outra coisa. Nessa época de ateuzinho aí, eu também vivi... Eu tava namorando, não namorava. E eu traí a minha esposa várias vezes. Vocês já ouviram o Marcus Melren? Eu traí minha esposa várias vezes. Foi muito difícil pra mim. Tá, desculpa. Não, mas
Então eu traí minha namorada. E aí, nessas traições, assim, eu já não valorizava mais aquele amor, aquele namoro. Pra mim não tinha valor aqui, não tinha mais significado. Porque nessa época as coisas não tinham mais significado pra mim, não tinham mais sentido. Então eu caí em hedonismo, né? Caí em niilismo. E aí terminamos o namoro e eu vivi uma vida pecaminosa, eu vivi uma vida abaixo da luxúria, que eu já falei aqui também, né? Eu já falei nesses últimos podcasts que eu falei sobre luxúria, que eu falei sobre pecado, que eu falei sobre desejo, tá? E eu acho que tudo isso tem a ver, sabe? Esse negócio de tu acreditar, de tu crer em algo maior, algo transcendente. Mas depois disso eu virei um agnóstico, né? Eu me falava, não, cara, eu não sei se não sei se Deus existe, não sei se não existe. Eu tô em cima do muro. É isso que eu quero falar. Eu tô em cima do muro, eu não sei, cara. Ninguém vai conseguir me provar que Deus existe e também que não existe. Então eu fico em cima do muro. Esse sou eu. Eu falava, eu sou agnóstico, sou agnóstico. É uma posição também fácil. E outra, ser ateu também é muito fácil, cara. Olha só. O mundo não tem sentido, tá? Eu encontro sofrimento em cada esquina. A vida é trágica, é sofrimento. O que é mais fácil? Ora, Deus não existe. Deus não existe. Ou se existe, ele é mau. Porra. Isso é muito fácil. Então, eu saí do ateísmo, fui pro agnosticismo, né? Então eu. Não sei, cara. Eu tô em cima do muro, pra mim não. Sabe? Não era. Não era um cara que tava disposto, assim, sabe, a crer ainda. Mas o que aconteceu nessa época? Nessa época que eu era ateu e tava passando por agnóstico, eu também escrevia muito sobre política, sabe? Eu já falei aqui que a política, ela te rouba a alma, cara. Sabe? Ela apodrece teu espírito, a política. E aí eu tava muito vidrado nessa coisa de política e libertarianismo, e tava nessa guerra ideológica. E aí, o que eu notei, cara? Eu notei que quando eu falava de amor, quando eu falava da minha família, quando eu falava de relacionamento, quando eu falava do meu sentimento por algo, quando eu escrevi uma crônica, né, que eu falava sobre a minha vida realmente, ali eu sentia que a minha escrita tava, sabe, valia a pena. Ali eu sentia. E aí as coisas foram meio que mudando, assim. Eu comecei a ler também outros autores, né, eu saí lá dos ateístas, comecei a ler Nelson Rodrigues pra caralho, muito mais do que eu li antes. Mais Pondé, comecei a ler Santo Agostinho, né, comecei pra esse lado. E a minha cabeça começou a dar uma girada, assim, sabe? Eu percebi, cara, que havia no mundo, havia coisas entre o céu e a terra que são inexplicáveis, sabe? Há sentimentos inexplicáveis, a vida acontece e isso é um milagre e eu fui me dar conta disso depois, né? Toda essa parte poética da vida, né? De tu acordar e tu abrir a janela e tu vê a natureza, tu sentir o sol, tu vê o sol, tu vê o céu, sabe? Tu sentir as coisas, tu dar um abraço no teu pai, abraçar tua mãe, tu sentir o amor e tu viver isso. Pra mim isso é um milagre e pra mim isso é maior do que simplesmente isso é ciência, isso é outros neurônios. Não, isso pra mim é maior. Há algo a mais aqui. E foi isso que me deu a virada, sabe? Aqui que eu virei a chave, eu acho. Eu já falei aqui que eu acho que uma das primeiras vezes que eu pensei, caramba, cara, Deus existe. E existe, cara. Ele tá aqui, é uma energia pura. Eu tava solteiro já, do meu segundo relacionamento, tava morando aqui. Foi nesse quarto aqui que eu tive esse chamado, assim. Eu tava na minha cama, que era aqui naquela época, não tinha ar-condicionado, aquele calor infernal. E eu tava lendo o Nelson Rodrigues. Tava lendo uma biografia do Nelson, escrita pela irmã dele. Deixa eu tomar uma água. E daí, eu lembro que ele falava lá sobre amor, sobre Deus também. E aquilo ali era tão sincero, cara. Aquilo era tão profundo. Eu comecei como é que se fala? Eu comecei a tremer, não é tremer, mas eu comecei a ficar... Sabe quando tu sente uma coisa, uma energia diferente e tu
Não é tremer, mas você não tá entendendo o que eu tô falando, né? Tu sente aquilo, sabe, cara? E eu senti um negócio. E eu. Na hora veio, cara. Tem algo a mais. Tem algo a mais. Deus existe. Não é possível. Não é possível. E o Nelson, ele era um cristão. Apesar de ele não falar muito sobre isso, o Nelson era um cristão. Um cristão meio recolhido. O Nelson é um cara que falava que Deus só visita igrejas vazias. E eu tô muito nessa ideia dele também. Então ali eu falei, caramba, cara. Existe. Existe algo a mais. E pra mim esse algo a mais é Deus. E quem melhor compõe esse algo a mais é o cristianismo. Tá? Então começou daí. Dali em diante eu falei, cara, não, eu sou um cristão então. Eu sou um cristão. Eu não quero falar que eu sou aquele. Sabe aquele. Tu pergunta, não, mas qual a tua religião? Eu sou um católico não praticante. Porra, se tu é um católico não praticante, tu não é nada, caramba. Tu não é nada. E aí, eu falei pra mim, pô, ano que vem eu quero começar a ir mais na missa, quero fazer mais essa integração, sabe? Integrar mais na igreja e conhecer mais as coisas. Porra, me dediquei tanto tempo, eu estudei tanto ateísmo, cara, li tantos livros, assisti tantos vídeos, tantos canais ateus. E nunca fiz nenhum terço disso pro cristianismo, pra religião. Porra! E mesmo assim ela me trouxe de volta. Olha que loucura! Mesmo assim ela me puxou de volta. E aí, o que acontece aqui? Foi final de 2018 para 2019... Não, 2019. Final de 2019 teve a novena de Natal aqui do bairro. Né? Lá com a minha sogra e tal. E eu fui participar. E, cara, como é uma energia boa, sabe? A novena de Natal, a gente rezava, a gente falava sobre algumas partes da Bíblia. E eu ainda tava meio que no agnosticismo, tava meio, sabe? Eu ainda era meio, não sei, sabe? E a gente fez essa novena, eu e minha mulher, e eu me senti muito bem, sabe? E aí a maioria das pessoas que estavam na novena eram velhinhos, eram casais de idosos, assim. E como eu percebi assim de longe, cara, eu percebi na hora, caramba, cara, como a religião, ela une as pessoas, né? Tanto no relacionamento amoroso, como esses velhinhos estão juntos até hoje, né? Como elas unem as pessoas do bairro, elas unem a comunidade. E aquilo ali me pegou muito na época, né? E teve uma outra vez também, que pra mim foi muito profundo, tá? Que eu fui no cemitério com a minha mulher, né? Ela queria visitar o túmulo do pai dela, né? Porque acho que ele tava de aniversário e tal, ela queria lá rezar pra ele. E pra vocês terem uma noção, cara, aquela, se eu não me engano, foi a segunda vez que eu pisei num cemitério. A primeira foi a morte da minha tia, há muito tempo atrás, eu era pequeno ainda, não lembrava direito. Então essa foi a segunda vez que eu pisei num cemitério. E pasmem, cara, o cemitério tava vazio. Tipo, não tinha pessoas lá, não era um dia típico de visitar os mortos, não era no final de semana. Ou era, não lembro também, mas eu só sei que era o crepúsculo, assim, né? Tava quase escurecendo, mas ainda tinha a luz do sol, assim. E a gente chegou lá, só tava nós, a gente caminhou até o túmulo. Enquanto a gente ia caminhando, a minha mulher, ela ia falando, né, as pessoas que estavam nos caixões ali, nas criptas. E como é uma cidade pequena, ela conhecia as pessoas que estavam ali lá. Ela começou a me contar a história e tal. E a gente foi indo e na hora que a gente chegou na frente do túmulo do pai dela, ela rezou pra ele, né? Eu também rezei com ela. E ela falou que ela sentiu o cheiro do creme de barbear que o pai dela passava. Sabe? Assim que ela terminou de rezar, ela sentiu o cheiro do pai dela. Olha que coisa... Olha que contato, olha que... Isso pra mim é profundo pra caramba, isso pra mim é poético, isso pra mim é algo que preenche a alma, sabe? E aí ela me abraçou assim, sabe? E chorou, mas chorou não de tristeza, assim, ela chorou como se, pô, meu pai tá aqui, meu pai me ouviu, sabe? É nesse sentido. Então ali foi uma outra experiência minha com Deus, com o sagrado, com o transcendente também, que marcou muito. Inclusive, eu descrevo muito bem essa experiência numa crônica minha, né? Com o título Deus só visita cemitérios vazios, se eu não me engano é esse o título.
que foi uma das melhores crônicas que eu já escrevi até hoje. Então, se vocês quiserem, tiverem curiosidade, vão lá no meu site, tá? Guilherme Angra, e leiam essa crônica. Então me marcou muito isso, tá? Só que assim, eu sou um cara que eu até acho legal rezar, sabe? Não, quando lembrar eu rezo, né? Esse era eu, assim, rezo um Pai Nosso antes de dormir e tá bom. E assim eu fiz em 2020 também, 2019, 2020. E esse ano eu quero mudar. Então, voltando ao início desse podcast, eu fui à missa. Né? E eu sou tão cabaço, cara, nessas coisas da igreja, assim, eu não sei nada, eu não sei. Porque às vezes o padre fala alguns versículos lá, e aí as pessoas têm que falar alguma coisa depois, sabe? Elas repetem alguma coisa. Deus está no meio de nós, aí todo mundo fala. Eu não sabia nada, tá ligado? Eu não sei nada desse universo. E eu repito pra você, eu não sei nada. Eu nunca dei uma chance, talvez tenha dado poucas chances pro cristianismo, né? Mesmo assim, ele me puxou de volta. É muito profundo. Cara, se tu precisa acreditar em algo transcendente, por que não acreditar numa instituição que tem mais de 2000 anos? Porra! Meu Deus do céu. E aí, eu tava lá na missa, eu pensei em tudo isso que eu falei pra vocês agora. Como que eu fui resgatado de volta, né? Saí do ateísmo, agnosticismo, e agora eu tô aqui. Tô de joelho, né? Teve uma hora que a gente fica de joelho lá nos bancos, né? Pra rezar e tal, e pra agradecer, e eu tô aqui, cara. Ah, Guilherme, mas tu sentiu Deus ali, Eu não sei o que é, cara, mas às vezes, é o que eu falo, às vezes as pessoas, elas querem romantizar muito também essa ideia, né? De rezar, de ir na igreja. Cara, só vai lá, sabe? Fecha o olho, te concentra, sabe? Fica ali presente no que o padre tá falando, sabe? Na missa. Não sai fora, larga o celular, sabe? É isso, entendeu? À noite, quando tu vai rezar, só reza, cara. Reza e pede, realmente. Eu ainda não sei rezar. Eu acredito realmente que eu não sei rezar, cara. Eu não sei falar com Deus. Por isso que eu acho que Deus, eu não... Ele tá longe de mim ainda, sabe? Ele tá longe de mim. Eu acho que vai ser uma longa caminhada até eu chegar mais perto dele. Mas eu sei que ele tá me puxando. Eu sei que de alguma forma ele me traz de volta, sabe? Então, como eu falei pra vocês, eu não sei rezar, acho. Eu rezo o Pai Nosso, eu até peço pra Deus algumas coisas, mas eu não sei se é isso, eu não sei. Eu acho que tá muito... O discurso quando eu rezo pra Deus, quando eu peço alguma coisa, quando eu agradeço, tá muito engessado ainda. Eu quero ter mais, sabe? Eu quero realmente conversar com Deus. E eu acho que eu não tive essa conversa ainda, sabe? Mas, falando na igreja, né? Então eu fui, cara, e é bom, sabe? É um sentimento bom, tu se reconecta com algo transcendente, sabe? Tu vê que tu... E tava lotada a igreja, cara, lotada de gente, assim. Isso só prova, cara, que não tem algo maior que a religião cristã, cara. Não tem, sabe? Não tem. Tu pode vir com ciência, tu pode vir com outras religiões, tu pode vir com qualquer coisa. Não tem, cara. As pessoas, ou elas, desde pequenas, aderem a isso, ou elas são resgatadas depois, ou elas sofrem, ou elas passam por sofrimentos tão grandes que elas voltam pra igreja, né? Caramba, cara, é uma loucura isso. Porque assim, agora vamos entrar no assunto do podcast. Na verdade, eu já tô tocando nesse assunto desde o começo, né? Desde quando eu falei na missa aqui. A questão da vida é sofrimento, e por isso talvez ela valha a pena, né? Cara, quando a gente olha pra existência, o que a gente pensa? Porra, olha só, eu vou morrer, eu vou perder pessoas das quais eu amo, eu vou sentir dor, eu vou ficar doente, eu sinto tédio, eu sou um bicho ansioso, sabe? Eu não sei de onde eu venho, nem pra onde eu vou. Caralho, meu. Como é difícil viver. É difícil, é sofrimento. Então a vida é sofrimento. Isso é... Não tem como tu refutar isso, sabe? Às vezes ela é feliz. Ok, às vezes ela é feliz. Mas o padrão, a regra, é sofrimento, né? Que nem... Cara, às vezes eu olho pro Adão, que é o meu gato, né? E ele brinca, e ele come, ele dorme, ele tá nem aí. Tipo, ele vive a vida dele, ele vive por instinto.
Tipo, eu nunca vou ver o Adão assim, de braço cruzado. Então, será que o meu dono me ama? Será que a gatinha ali da esquina tá afim de mim? Qual será o sentido da minha vida? Tipo, não existe, ele só vive a vida dele. Entendeu? É por instinto, ele só é. E ele vai. A gente não, cara. A gente tem uma consciência. E essa consciência nos faz refletir sobre tudo isso. Sobre a existência. Então, às vezes, é um peso isso aqui. É muito difícil levar uma vida assim, sem se apegar ao transcendente. Sabe? Sem se... Ah, Game, tu tá falando que a gente se apega à religião por medo. O Nietzsche falava da muleta, né? Cara... E daí? Quem é tu pra falar de alguma coisa? Sabe? Porra... E vou mais ainda, eu acho que a religião te deixa mais forte, né? Tu acreditar em algo transcendente te deixa mais forte. Não é à toa, tá? Isso é verdade. Que populações antigas que lutavam, que iam guerrear e acreditavam em algo maior, acreditavam que estavam sendo abençoados por deuses, normalmente ganhavam a batalha. Porque dá coragem, sabe? Te bota no mundo. Sabe, te coloca... É isso que eu tenho que enfrentar, então vambora. Deus tá comigo. Tem algo maior comigo. Então vambora. Eu não tenho medo da morte. Vambora. E pensando sobre tudo isso, né, cara? Sobre a limitação da vida. Eu também comecei a pensar... Eu não sei se vocês já leram Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Tem uma cena... São três irmãos, né? E dois deles... Um é um ateu... Digamos, o ateu militante, assim, o cara que defende muitas ideias ateias, né? Que é o Ivan. E tem o Alyosha, que é o irmão cristão. Ele é tão cristão que ele tá lá num monastério. E aí tem uma hora que o Ivan se vira pro Alyosha e fala: não é Deus que eu não aceito. Eu não aceito o mundo que ele criou. E aí eles falam sobre uma história lá de crianças que morreram, de crianças que foram assassinadas. Como é que Deus faz um mundo assim, cara? Como é que Deus faz um mundo assim, porra? Ou ele é um Deus mau ou ele não existe. É o que eu falei antes pra vocês, né? E aí, juntando isso e juntando uma frase que eu li no 12 Regras pra Vida, eu consigo compreender por que Deus fez um mundo assim. Ou por que o mundo é assim. Primeiro tem um simbolismo aqui, que é... Vamos lá. Adão e Eva, eles viviam aonde? No paraíso. No paraíso criado por Deus. E quando Adão e Eva estavam no paraíso, pense comigo, eles eram que nem o Adão. Eles não tinham consciência do bem e do mal, eles só viviam, eles estavam no paraíso. A partir do momento que a Eva mordeu a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela tomou consciência. Ela ganhou consciência. E aí ela ofereceu para o Adão também mordeu. E aí, o que Deus faz? Expulsa eles do paraíso. Então a gente é uma criatura caída. Nós somos descendentes de Adão e Eva, tá? Simbolicamente falando. Então é óbvio que a vida é cercada de sofrimento. Porque pra gente recuperar essa áurea de... não de anjos, mas talvez de seres que devem ser... que devem ter o perdão, que devem conseguir atingir um patamar de luz, que seja, a gente vai ter que passar pelo sofrimento inevitável da vida. E por isso que Deus nos colocou a limitação. Vamos lá. Isso é muito bom de pensar. Deus é perfeito, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. O que falta para um ser destes? O que falta para um ser deste tamanho? Limitação. Limitação. E em que ele vai jogar a limitação? Em nós. E por que isso, cara? Presta atenção nessa frase. O que pode ser verdadeiramente amado em uma pessoa não pode ser separado de suas limitações. Cara, e isso ficou muito nítido também nesse final de ano, que eu tava lá na casa, lá com a minha família, assim. Todo mundo com a sua limitação. Eu sei que um dia meu pai vai morrer, minha mãe vai morrer. Sabe, eles têm vários defeitos, eles têm suas limitações, e é por isso que eu amo eles. Sabe, é que as duas coisas andam juntas, sabe? As limitações daquele ser. E a parte boa daquele ser. Entende? É a mesma coisa que, sei lá, tu tem um filho pequenininho.
Tu tem uma criança ali. Pô, tu ama aquela coisa, tu quer proteger ela. Por quê? Porque ele é um ser limitado. Ele não é um robô, sem vida, sem nada. Só com um sistema. Não, ele tem vida, ele tem um coração que pulsa. E um coração que pulsa, ele pode parar. Esse é o risco. E eu amo aquela coisinha ali. Então é isso, cara. O que pode ser verdadeiramente amado em uma pessoa não pode ser separado de suas limitações. Tá? Gravem isso. E vamos lá. Qual seria a graça de viver em um mundo sem limitação? Que a gente não fosse limitado? Qual é a graça de um herói invencível? Pra mim, um herói invencível não é herói. Cara, eu acho que é por isso que eu odeio o filme normalmente, sabe? Esse filme dos Vingadores, não sei o quê. Porque eu acho que eles fogem muito além, eles são muito fortes. Eu gosto do herói trágico. Daquele herói que ele... Puta, cara, eu sou um merda, eu sou um bosta. Mas mesmo eu tendo consciência que eu tô cheio de defeito, o que eu faço? Eu vou lá e encaro o sofrimento, eu encaro o vilão, eu encaro o mal. Esse é o ser humano de verdade, cara. Essa é a tua vida, essa é a minha vida. Eu me coloco na realidade, eu encaro isso. Esse é o fascínio da vida, cara. Essa é a aventura da vida. Putz, é isso. Então, esse podcast tá bem reflexivo, né? Eu recebi um comentário num vídeo meu. Acho que foi um dos melhores comentários, assim, o maior relato que eu já li até hoje aqui na história do meu YouTube e podcast, né? O João Felipe, ele comentou no meu vídeo sobre... Que eu falo sobre que a vida é sofrimento, né? Num vídeo. E ele fez um comentário. Eu vou ler pra vocês aqui. Então, eu quero que vocês prestem atenção, tá? Porque isso aqui é uma pessoa realmente relatando o que ela sente, tá? Como que ela passa pelo sofrimento. E tem muita coisa a ver aqui com o que eu falei hoje. Então, por favor, prestem atenção agora, tá? Nossa, que presente te achar. Minha perspectiva diverge um pouco com o conteúdo do teu vídeo. Mas pra quem quiser, pode servir de reflexão. Já que te encontrei, deixa eu te falar como tô lidando com isso. Essa pandemia tá me causando muitas coisas e me fez pensar demais sobre minha existência. Principalmente o que diz respeito da relação com as redes sociais, as quais estão me deixando cada vez mais com uma sensação de ressaca mental. Ainda é muito recente, mas há alguns meses venho experimentando essa mudança de atitude e tem valido a pena. É verdade, cara. As redes sociais, assim, eu noto muito isso. Hoje em dia, tudo tem que ser produtivo, sabe? Tudo na vida. Todo mundo quer te vender alguma coisa, tu tem que ter alta performance aqui, sabe? Todo mundo é bem sucedido, todo mundo é feliz. E aí, às vezes, tu olha isso, cara, te dá uma ressaca mental mesmo. Tu fica, meu Deus, cara, é muita... E fora o tempo que tu perde, às vezes, numa rede social, sabe? E agora que eu tô entrando mais nessa parte, que eu vou começar a gravar cursos, que eu preciso me divulgar mais, é inevitável, eu também sinto às vezes essa ressaca, sabe? Porque lá no meu Instagram eu abro caixinha de perguntas todo dia, sabe? Eu me propus essa meta e tô tentando cumprir aí. Mas dá aquela ressaca, sabe, cara? Tu tem que ir lá, tu tem que entrar, tu tem que, sabe? Dá um pouco dessa ressaca mental. Então eu te entendo muito bem. Tenho muita impressão de que tudo ao redor é tão sintético, mecânico, pré-fabricado e pasteurizado. Exatamente, cara. Esse pra mim é o mundo de hoje. Eu falei já muito que a gente, hoje em dia, a gente é um outdoor de nós mesmos. Né? A gente precisa ter a foto perfeita, ter o cabelo perfeito, a barriga perfeita, o rosto perfeito. É tudo muito mecânico, tudo tem uma fórmula. Então, quanto mais eu sou essa pessoa, mais sucesso eu tenho, mais feliz eu sou, ou mais feliz eu pareço pros outros. Só que o problema é que por dentro, tu tá vazio. Por dentro, tu não tem nada. Tu não construiu o amor. Tu é vazio. Fazendo aparecer a sensação de como se fôssemos um processador de computador. Exatamente, cara. Virando máquina. O qual cumpre uma tarefa depois da outra com o objetivo de atingir metas e mais metas. Tá? Sei lá, isso traz uma sensação de estar só sobrevivendo e não vivendo. E com a pandemia, que deslocou todo mundo do seu cotidiano, as coisas ficaram ainda mais bizarras. Enfim, a partir dessa inquietação e angústia, acabei me aventurando pelos recantos da internet e encontrei fragmentos de pensadores como Nietzsche, Camus, Sartre, Freud, Kierkegaard. No começo foi só pedrada, as quais me deixaram com ainda mais angústia. Normal, cara. Normal, imagina. Freud, Nietzsche.
Estava chorando em posição fetal e com uma apatia crescente. Porém, por mais apático que estivesse, a inquietação ainda era latente, então continuei o mergulho interior. Boa. À medida que fui ouvindo sobre eles, escrevendo pensamentos e conclusões, cheguei na seguinte perspectiva. Após olhar para o caos do cosmos, é hora de tentar abraçar esse abismo. É isso que eu falo aqui, cara. É justa... Porra, a vida às vezes não parece não ter sentido, tudo parece ter sofrimento. Por que eu tô aqui? Cara... Por que eu vou escolher uma vida de ressentimento, uma vida que eu me escondo? É melhor eu abraçar o caos. Já que eu tô na merda, vambora. É isso aqui, cara. Abraçar o abismo. O juízo de valor de Nietzsche era de considerá-lo belo. Eu discordo, acho ele feio, muito feio. Realmente, cara, o abismo é feio, eu também concordo contigo. Porém, é consistente, parece real. É o que eu falo, cara, a vida real, o mundo real, ele é o sofrimento. Ele é a malevolência. Entretanto, ao abraçar sua insignificância diante do universo, existe um perigo à frente. Na psicologia, esse perigo é chamado de desamparo aprendido. Caso ele não seja superado, pode te levar a desenvolver depressão. Isso significa dizer que a pessoa, apesar de ter consciência da sua condição dolorosa e trágica, precisa agir de forma vigorosa e enérgica. É isso, não é fácil, cara. Tu sabe que a vida é sofrimento, tu sabe que às vezes tu não sabe de onde vem, não sabe pra onde vai. Então às vezes é difícil tu manter o vigor, tu manter, sabe, a energia. Não porque essa é uma atitude nobre e de engrandecimento, mas sim porque, caso contrário, a melancolia te pega na esquina. É tipo escolher o menos pior. Depois de abraçar o abismo e o desamparo aprendido, vem a parte do sofrimento, o qual constantemente faz a gente se ver dentro de um buraco. Tem dias que eu vivo isso aqui também, cara. O foda é que ninguém vai estender a mão. Jesus não vai descer pra te colocar no colo. Ou você finca as mãos na terra pra tentar sair da fossa. É muito bom isso aqui, cara. Ou você vai continuar afundado. É isso aí, cara. É isso aí. Eu tô numa vida de sofrimento. Ou eu escolho o caminho de ressentimento, ficar lá depressivo e ficar mal, e porque a vida não tem sentido, meu Deus, e aí eu cedo pra prazeres baratos e imediatos e vivo uma vida cada vez mais profundo do poço. Ou eu me coloco na realidade e vambora, agarro a terra, agarro a fossa e vambora. É muito bom isso aqui. Tá, deixa eu ver. Caso você consiga sair dele, vai ver que seus dedos estarão sangrando muito em carne viva. Porque dói, cara. Machuca. Pois é, Buda já dizia, a vida é sofrimento. E pior, ninguém vai parar de fazer o que está fazendo pra te dar um abraço. Talvez teu pai, tua mãe, tua esposa. Né? Talvez sim. Amigos verdadeiros. Que é o que preenche o teu dia, né? Ele botou aqui, ó. Quem sabe seus pais façam isso, caso eles amem você. E assim vamos vivendo, um buraco depois do outro, até o dia de nossa morte. Toda essa forma de ver a vida é muito feia e trágica. Porém, eu disse que essa mudança de atitude foi boa pra mim. Lembra? Lembro. Vamos lá. Então, toda essa perspectiva acaba retirando uma série de valores dos quais estavam na gente, causando uma espécie de limpeza mental. Isso é bom também, cara. Isso porque algumas coisas passam a não ter tanta importância a mais, tal como o sentido da vida ou estética. Eu falo muito aqui da questão do sentido da vida, de tu encontrar um sentido e tal, mas eu sei que tem gente que romantiza isso, né? Fica romantizando, por exemplo, o sentido da vida, a vocação, né? Acha que tem que ser uma obra enviada por Deus e agora eu vou assim, não. Cara, o sentido da vida é coisa simples, tu botar sentido no momento. Amanhã, o que eu vou fazer? Esse é o sentido da vida, pra quem tá no fundo do poço. Tá. Mas se a vida não tem sentido e estamos sozinhos, o que resta então? Resta viver. Boa. E nada tem feito eu me sentir mais vivo do que se emocionar, cara. É isso. Tu pulsa por dentro, tu sente as coisas. É por isso que a vida vale a pena, porra. Acabei abolindo a necessidade de definir sentido pra vida. Tenho olhado para as coisas de uma forma mais concreta e pé no chão. Procurar sentido pra vida passou a ser uma cenoura na frente do burro. Eu concordo contigo, cara, eu concordo. Essa ideia romantizada, que eu preciso arrumar um sentido, que eu preciso ter uma vocação, É exatamente isso.
E a pessoa se angustia porque ela não consegue achar esse sentido grandioso da vida dela. Por quê? Porque, cara, tá aqui o sentido, cara. Tá aqui eu vindo falar com você num podcast. É eu pegar um assunto pra estudar. É eu abraçar o meu pai. Eu abraçar minha mãe. Eu beijar minha esposa. Esse é o sentido da vida, cara. Eu me colocar presente ali. Esse é o sentido da vida. Desde então, passei a olhar certos instantes do cotidiano como um quadro em branco, cujas linhas e cores dependem de uma relação louca e furiosa entre o caos da circunstância e a força de vontade para criar momentos. É isso, meu querido. Tu é ação, cara. Olha, tu é ação no mundo, então tu pode criar momentos. Cara, agora que eu tava lá na casa com meus pais no final de ano, eu abracei eles, eu criei os momentos, sabe? Eu olhei meu pai e falei, cara, não sei quando eu vou te ver de novo, dá um abraço aqui, abracei ele, beijei ele, minha mãe, mesma coisa, abracei ela, beijei ela. É isso, cara. Cria esse momento, é o presente. Boa. Encarar a existência dessa forma faz com que os momentos mais intensos e relevantes sejam aqueles repletos de afetos. É isso, medo, paixão, ódio, alegria, carinho, raiva, tesão, etc. Os quais são despertados à medida que interajo com outras pessoas, principalmente as especiais, meu pai, minha mãe, meu irmão, amigos. Exatamente isso. Considerando sempre que cada momento é temporário, logo acaba, logo morre. Passando a ser como um diamante bruto que pode ser lapidado ou não, na tentativa de se fazer uma joia. Porém, quando o processo termina, ela vira pó e se espalha em meio ao nada. Tudo que resta no final são a nostalgia dos instantes que você passou e um novo quadro que pode ser pintado. É isso. O que eu tô falando pra vocês aqui sobre as minhas lembranças boas, né, sobre religião, sobre minha família, é isso, cara. Eu lembro disso. Eu lembro desses momentos que eu criei na época. Eu me sinto bem, sabe? É isso. Tá. Abraçar meus pais, rir de uma piada, apreciar um pôr do sol, dizer oi para o porteiro, sorrir ao cobrador, cantar uma música entre amigos ou dançar com uma mulher são coisas que amenizam a tragédia e colorem o cotidiano. Obrigado por este comentário, obrigado por esse relato, João, obrigado por isso, cara. Isso aqui tá... Que relato, cara. E como é legal tu ver que as pessoas, elas tinham um problema gigantesco, elas tinham uma série de sofrimentos e elas conseguiram superar, talvez não totalmente, óbvio, né? Mas elas conseguiram, sabe, ter uma outra visão e conseguiram se levantar, sabe? Putz, isso é muito legal, cara. Encarar a existência dessa forma não muda em nada a nossa condição de abandono cósmico. Mas faz a gente deixar de ser apenas um CPF para passar a se sentir vivo. Apesar de estarmos em meio ao nada, indo a lugar nenhum. Porra, cara. Vamos bater palma aí. Batam palma em casa, pelo amor de Deus. Que coisa maravilhosa desse meio. Que coisa maravilhosa. Então é isso, meus queridos. É isso. Pô, eu acho que esse foi o melhor podcast que eu fiz. Eu acho que esse foi o podcast mais profundo que eu fiz. Última coisa aqui. Você lembra que eu falei que eu ia dar uma palestra lá no Recanto Parque Iguaçu, lá com os adictos? Então, a palestra está marcada para semana que vem, na terça-feira. E eu vou falar muito sobre isso, vou falar da vida que vale a pena. Tá? Então é isso, me desejem sorte. No próximo podcast eu vou falar como é que foi a palestra. E aí, tô aí tentando seguir as coisas que eu acredito. Vou tentar abrir meus cursos, vou tentar vender cursos, vou fazer várias coisas, escrever livro. E eu acho que é isso, cara. Dia após dia, viva o presente, se dedique, enfrente a malevolência e o sofrimento. Beleza, meus queridos? Então fiquem bem, fiquem com Deus, compartilhem isso com quem vocês acham que irão se identificar, irão gostar, tá? E é isso aí. Me sigam no Instagram, @GuilhermeAngra, ok? Fiquem bem, fiquem com Deus e sobrevivam.